Se no altar eu te encontro, leva-me, leva-me, se procuras uma oferta, eis-me aqui, toma-me, eu serei um vivo sacrifício a ti, és o fogo que refina. Oh, vem me consumir, pelo fogo quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti. Senhor, eis-me aqui, pelo fogo quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti. Senhor, eis-me aqui. Manifesta a tua glória, vem derramar. Eu quero mais, com teu fogo me consome. Vem queimar este altar e eu serei um vivo sacrifício a ti. És o fogo que refina. Oh, vem me consumir, pelo fogo quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti. Senhor, eis-me aqui, pelo fogo quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti. Senhor, eis-me aqui. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por ti e só por ti. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti e só por ti. Aqui está o sacrifício sou. Quero queimar por ti e só por ti. És o fogo que refina, ó, vem me consumir. Senhor Jesus, nós nos apresentamos, Senhor Jesus, como altar para que o Senhor, Senhor, queime tudo que não presta em nós. Nós sabemos que nós temos áreas das nossas vidas que não prestam. Nós ainda não alcançamos a plenitude, Senhor, e por isso nós sabemos que há áreas que precisam ainda ser entregues nas nossas vidas. Nós aceitamos a palavra que o Senhor tem nos trazido na semana passada. Nós recebemos a palavra de que sigamos o Senhor no seu vitupério e nos apresentemos caminhando para fora da cidade, como o Senhor caminhou para fora da cidade. E a analogia que foi feita nas tuas próprias sagradas escrituras, sem que nós precisemos nós mesmos interpretar, lá já está interpretado para nós, é que como a oferta que era apresentada no dia da expiação dos pecados era queimada fora da cidade, nós assim também, para fora da cidade, sairíamos seguindo o Senhor com o seu vitupério. E por isso sabemos que cada um de nós deve tomar a sua própria cruz e sair em direção ao Senhor, seguindo ao Senhor. E hoje o Senhor nos manda novamente uma palavra da oferta queimada. E nós queremos ser purificados por este fogo purificador, Senhor Jesus. E por isso, clamo ao Senhor que toque nos corações de cada um que está aqui agora. O que é que ainda precisa ser queimado neste altar? O que é que ainda está cheio de impureza?
para que seja feito, refinado como a prata trabalhada pelo ourives. E sabemos que o Senhor é o nosso ourives, que nos trabalha, Senhor Jesus. Trabalhe-nos como o ouro e como a prata de grande valor, puríssimos, Senhor Jesus. Nós queremos ser um metal puríssimo nas tuas mãos, livre de todas as nossas impurezas. Nós clamamos em nome de Jesus. Aponte-nos agora, Senhor Jesus. Quais são as áreas que ainda precisam ser purificadas, Senhor? Onde está a parte das nossas vidas que nós não entregamos para a expiação de pecados, a área que estamos retendo conosco? Nós entregamos aqui nas tuas mãos, nós queremos entregar nas tuas mãos, nós queremos ser convencidos pelo teu Espírito, pois só o teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Portanto, nos apresentamos aqui com as nossas mentes abertas para que o Senhor nos trabalhe e nos convença e nos dobre a dura cerviz para que nós sejamos purificados. Eis-me aqui, diz cada um que está aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, purifica-me, trabalha-me, trabalha-me, tu que és perfeito, aperfeiçoa-me também, tu que és perfeito, Deus. Tu em quem não há sombra de variação, tu que és o mesmo, esta é a palavra do Senhor para nós hoje, porque eu sou o mesmo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que se comunica diretamente com a palavra que o Senhor nos mandou no último culto. Eu sou o mesmo, dizia o Senhor, através do versículo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, o Senhor é o mesmo, mas nós precisamos ser mudados. Portanto, o Senhor, na tua imutabilidade, Senhor, da tua imutabilidade perfeita, mude-nos, mude-nos. Nós precisamos ser mudados. Nós nos sujeitamos a sermos mudados, Senhor. Aponte aqui nos nossos corações e nas nossas mentes, aponte agora o nosso pecado. Traga à mente o nosso pecado. Traga à memória, a nossa memória, os nossos pecados, para que nós possamos voluntariamente, após termos sido convencidos pelo Senhor, apresentar para que tudo isso seja queimado no altar. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui. Nos apresentamos. Queime os nossos pecados, Senhor. Convença-nos para que andemos seguindo o Senhor, carregando as nossas próprias cruzes, porque o nosso fardo é leve, é suave, mas o do Senhor não foi. E por isso, o Senhor esteve apto, apto a compreender o que nós passamos e servir de modelo para que nós sigamos ao Senhor. E esta é a palavra do livro de Hebreus, cujo último capítulo estudamos aqui. E agora, em palavra análoga, Senhor, estamos em Malaquias 3. Senhor, nos guie para que queimemos, Senhor, os nossos pecados. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Convença-nos. Tomemos este tempo para sermos convencidos pelo Senhor. Quais são as áreas que precisam ser queimadas? Queime aqui, Senhor, no teu altar. Queime aqui, Senhor. Nos convença para que nós mesmos, com as nossas próprias mãos, coloquemos no altar para incinerar a imundícia, Senhor. Faça-nos limpos. Faça-nos limpos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor queime aqui, hein? Com o fogo do Espírito, que o Senhor queime aqui. Vamos a Malaquias 3. Malaquias 3 conversa com Hebreus 13, que estudamos. Você se lembra o contexto de Hebreus 13? O contexto da carta aos Hebreus se comunica muito diretamente com Malaquias 3. Eu não vou colocar o fundo preto aqui, tá, gente? Porque ele fica dando um problema aqui, fica voltando para o fundo branco, aí a gente se perde aqui nos versículos, então vai ficar o fundo branco mesmo. O que acontece em Malaquias 3? O que é Malaquias? Malaquias é um texto do Senhor, um texto de amor do Senhor. O Senhor abre Malaquias falando sobre o seu amor. O Senhor começa falando, olha, eu amo vocês. E aí o Senhor começa a falar que o povo tem rejeitado o amor do Senhor. E aí ele começa uma série de diálogos nos quais o Senhor, através da boca do profeta Malaquias, ele aponta os problemas e o povo de Deus dá de ombros falando, mas de que maneira isso aí que você está falando se cumpre? Quase em tom de deboche, sabe? E aí o profeta Malaquias vai caminhando rumo ao final desse livro, no qual o Senhor diz: olha, está acabando o Antigo Testamento, está acabando tudo isso que a gente conhece
como a aliança com Israel, que a gente hoje chama de antiga aliança, está acabando. É chegado o tempo de uma nova. Eis que envio o meu mensageiro adiante de mim. E aí, o contexto para chegarmos aqui nesse primeiro versículo, que é o Senhor anunciando a chegada de João Batista, e a gente já vai falar sobre isso, que nós não temos nenhuma dúvida que aqui se está falando de João Batista, porque Jesus também já interpretou isso por nós. Então, isso também não está mais sujeito a debate, a interpretação, porque Jesus especificamente pegou este versículo e usou este versículo para explicar o ministério de João Batista. Então, já está explicado para nós que, de fato, se estava falando aqui de João Batista. Mas olhem só o contexto. Qual é o contexto? É o contexto de falência. Porque no período de Malaquias, o povo já tinha voltado do cativeiro babilônico. Então, o povo já tinha sido corrigido, o povo já havia sido purificado, né, em correção. Pelo menos o povo que era do reino sul, o reino do norte já tinha se perdido. Do que eu estou falando? Eu estou falando para vocês que Israel, quando era em dois reinos, teve dois cativeiros diferentes. Um para o reino do norte, outro para o reino do sul. O reino do norte, que era o reino que tinha como capital Samaria, o reino de Israel em sentido estrito, este reino foi capturado pelos assírios e nunca mais se recompôs. Nós sabemos que a própria Bíblia nos conta, né, nos livros de Reis e Crônicas, que parte das populações que estavam ao norte conseguem fugir, e então nós temos também os remanescentes das 10 tribos que moravam no Reino do Norte, que passam a residir no Reino do Sul nesse período de cativeiro assírio. E nós sabemos quando isso aconteceu, porque além da Bíblia, nós temos também outros achados que nos ajudam a conciliar tudo isso, e nós sabemos que foi no ano de 722 a.C. que o Reino do Norte caiu. Então, em 722 a.C., o imperador da Síria derruba o reino do norte, que é o reino de Israel. Ele tenta derrubar também o reino do sul, mas não consegue. Inclusive, tem profecias de Isaías, que viveu estes momentos. Isaías estava profetizando nesses momentos. E Isaías, inclusive, traz uma das mais famosas profecias que ele tem, que está lá em Isaías 7, neste momento em que a Síria está tentando derrubar o reino do sul. E aí ele diz: não será assim. E no meio da profecia, ele traz a promessa de que nasceria Jesus e que Jesus seria Deus conosco. Aquele que ele está falando, não temas esses dois pedaços de tição fumegante. E aí ele fala que da jovem, normalmente a gente traduz como da virgem, né? Mas o texto original é da jovem, nascerá o Emanuel, o que é Deus conosco. E aí ele continua fazendo essa profecia e 2 capítulos depois, lá no começo do capítulo 9, ele reforça o nascimento de Jesus, falando que, na visão dele, qual é a visão dele? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e todo o governo está sobre os seus ombros e será chamado seu nome. Além de Emanuel, que está no capítulo 7, também será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Inclusive explica nos versículos seguintes como é que Jesus viria estabelecer o reino, que no reino de Davi haveria um aumento, uma expansão. E agora cai o reino do norte. Fica o reino do sul. Então, o reino do sul é o reino de Judá. E o reino de Judá fica ali de 722 até 586 de pé, na virada de 587 para 586, lembrando que os anos anteriores àquilo que a gente chama de Era Comum, ou os anos antes de Cristo, a gente conta de trás para frente, né? Na historiografia. E aí, em 587 para 586, o que acontece? O povo do Reino do Sul também cometeu os mesmos pecados do povo do Reino do Norte. Mas como o Senhor tinha uma promessa feita, olha só as promessas do Senhor, porque o Senhor é imutável. Esse é o nosso tema aqui. O Senhor é imutável. E uma promessa do Senhor será cumprida, porque o Senhor é fiel para cumprir. E o Senhor prometeu que ele tiraria o Messias dos descendentes de Davi, que são judaítas, ou seja, são da tribo de Judá. Então o Senhor vai manter essa promessa de que ele mandaria o Messias. Então o que ele faz? Ele manda para o cativeiro este reino do sul, mas para correção. E ele já promete de antemão, antes de acontecer o cativeiro, ele promete, pela boca de Jeremias, que em 70 anos este povo estaria de volta. E assim acontece. Em 70 anos está reconstituído o templo para que o serviço levítico, o serviço de adoração do Senhor, possa acontecer. A gente sabe que em 586
foi destruído o templo de Jerusalém, mas que em 516 este templo estava reinaugurado para que pudesse receber todos os sacrifícios levíticos de novo. Então, o Senhor foi muito específico na sua promessa e reconstitui. Aí agora você tem um reino, olha só, 516 a.C., que beleza, o povo corrigido, aprendeu a lição, nunca mais vão cometer os mesmos pecados, certo? Errado. Chegamos ao período aqui de Malaquias, que está mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Ou seja, 100 anos depois do retorno do cativeiro babilônico, de novo, esse povo desobediente, mal criado, abandonou todas as coisas do Senhor. E o Senhor está falando de coisas internas. Veja só, é um povo que é religioso, é um povo frequentador dos cultos. Veja, é um povo que vai lá no Monte Moriá para fazer as suas ofertas ao Senhor, mas não está com o coração no Senhor. E aí o Senhor começa a denunciar aqui esta falta de amor, que é um povo que não ama o Senhor. É um povo que não ama o Senhor. E aí, o que ele traz? Ele traz uma palavra contra o povo como um todo. Um povo que me dá o pior. Um povo que não me dá o melhor. Então, é o povo que me dá o resto do resto. Qual era o pedido, né? Mais do que uma proposta, as ordenanças do Senhor. Você pega o que você tem de melhor, o melhor animal que você tem no seu rebanho, aí você vem e você traz aqui para mim, para a sua oferta. O que é que estava acontecendo? As pessoas estavam dando pior. Sabe quando você está cansado? Sabe quando você pega o seu dia, aí você no começo do seu dia, você vai lá, você lava a sua roupa, você lava as suas louças, você faz a sua academia, você corre para fazer os seus estudos, você vai para o seu trabalho, você volta, você cuida das coisas da família, aí você vai deitar, você está na sua timeline, olhando lá a sua timeline, aí quando você já está começando a bocejar, você fala, nossa, eu preciso aqui fazer minha oração também para o Senhor, né? O pior, sabe assim, o pior, o resto, o restolho. Aí você vai e entrega o restolho para o Senhor. É isso que estava acontecendo aqui no período de Malaquias. O Senhor está denunciando isso. E aí ele fala assim, não só isso, os casamentos, as famílias estão uma lástima. A família era para ter as marcas de santidade do Senhor. Como estão as famílias? As famílias são assim, os homens querem viver para os seus prazeres sexuais. Então, cansei dessa mulher, eu vou arranjar uma causa para desquitar dela. Então, arranja uma causa, desquita, pega outra mulher. Arranja uma causa, desquita, pega outra mulher. Arranja outra causa, desquita, pega outra mulher. E, além de tudo, homens violentos que agridem as suas esposas dentro de casa. O Senhor fala isso. Fala assim, eu abomino o divórcio, mas eu abomino também aquele que esconde as marcas na sua esposa com a roupa, para esconder aquilo que está praticando contra a sua mulher. Os casamentos estão falidos. Aí o Senhor entra naquilo que que era para ser o símbolo maior de santidade, que era para ser o modelo a ser seguido por todos os judaítas, todos do reino de Judá, que eram os levitas. Aí o Senhor fala, sabe os levitas? Eles fazem tudo religiosamente. Eles cumprem os meus sábados, eles vêm e fazem as minhas festas solenes. E aí o Senhor fala, tudo isso para mim são fezes. Ai, Daniel, o Senhor não fala isso, claro que fala. Fala expressamente. O Senhor fala assim, esterco, esterco. Tudo isso que você vem fazer nas suas 2 horinhas de domingo, sentado com o bumbum aqui na sua cadeira para falar assim, estou quites com o Senhor, já cumpri minha obrigação de vir assistir o culto e sai, e nada disso está no seu coração, ele fala, eu vou pegar esse esterco que você está me entregando, essas fezes que você está colocando no meu altar, e sabe o que o Senhor diz? Sabe com que palavra ele diz? Eu vou pegar essas fezes e passar no seu rosto. As fezes, as mesmas que você traz para mim, eu vou pegar e vou te devolver. Eu vou te devolver o produto da sua adoração e vou passar na sua face. Vou melecar a sua face com as fezes da sua falsa adoração para mim. Porque você está cumprindo o rito religioso da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. E aí o Senhor vai falando tudo isso, e aí o Senhor traz a promessa, fala assim, olha, trabalhei tudo que queria trabalhar com este povo. Agora vai chegar a plenitude dos tempos. E nós chegamos aqui no capítulo 3, Malaquias é curtinho, só vai até o capítulo 4. O capítulo 4 é curtíssimo, é muito pequenininho. O que o Senhor está dizendo a partir de agora? Eu vou mandar um mensageiro que vai vir antes que eu venha. Então, eu virei. Mas antes de mim, eu estou mandando um mensageiro, alguém que vai levar uma palavra. Assim como um anjo é alguém enviado para levar uma palavra, assim como um profeta é alguém enviado para mandar uma palavra, e assim como um apóstolo é alguém enviado para mandar uma palavra, eu vou mandar uma pessoa especial.
Esta pessoa especial que eu vou mandar é a pessoa que vai dizer assim: é chegado um novo tempo. E então eu pessoalmente virei. Então o Senhor está anunciando como seria a vinda de Jesus. E aqui acaba o Antigo Testamento. Nós estamos no último livro do Antigo Testamento. Tanto na nossa organização da Bíblia, que se vocês abrirem as nossas Bíblias evangélicas, não é? Vocês verão que o último livro que está lá no Antigo Testamento é Malaquias, é esse aqui. Mas também do ponto de vista cronológico, de contagem de tempo, este foi o profeta que, quando fechou a boca, ninguém mais falou até que viesse João Batista, ou seja, até que se cumprisse esta profecia que nós vamos ler aqui agora. Agora podemos entrar no texto, vamos entrar no texto. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Um versículo está falando de duas coisas diferentes. Primeiro, vai mandar um mensageiro. O mensageiro que é o atalaia. Atalaia é aquele que vem anunciando que o rei está chegando. Ou uma palavra do rei, uma palavra do Senhor. Né? Inclusive no sentido político da coisa. Né? Existiam atalaias no mundo antigo, que eram pessoas responsáveis por anunciar as coisas em favor dos seus senhores, dos seus reis. E aqui o Senhor está falando, meu atalaia irá. E a gente sabe que o atalaia é João Batista. Este que vem preparando, esse mensageiro que vem preparando o caminho à frente do Senhor é João Batista. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso porque os 4 evangelhos trabalham este tema de João Batista chegando. Nós temos um especial cuidado com este tema nas literaturas de João, que explica teologicamente o papel de João Batista, e tem lá a confissão de João Batista, ele próprio falando o que ele falou, entre aspas, né? As aspas de João Batista. E você tem Marcos, até porque o Evangelho de Marcos é interessante, porque ele não narra a infância de Jesus, ele não narra as origens de Jesus, ele já começa quase como se fosse assim a continuação de Malaquias, ou seja, Malaquias termina o Antigo Testamento e eis que surge pregando o mensageiro. Este mensageiro prometido começa pregando. Então, Marcos já abre falando de João Batista preparando o caminho, de fato, para que o Senhor viesse. Mas os 4 evangelhos tratam, tá, de João Batista. E Jesus confirma que João Batista é esta pessoa que está dita aqui. E nós temos 2 ocasiões muito importantes. Uma delas, inclusive, é Jesus citando este versículo. Então, não há dúvida. Em Lucas, capítulo 7, quando Jesus está explicando quem foi João Batista, que Jesus está falando, quem foi que vocês vieram ver aqui no deserto? Quem foi esse que vocês viram? Um homem bem trajado, falando coisas belas? Ou não foi um mensageiro enviado adiante do Senhor para lhe preparar o caminho? Então, Jesus mesmo diz que João Batista é esta pessoa. Mas, além disso, João Batista é prometido de novo no finalzinho, nos últimos versículos deste livro de Malaquias. Então, quem continuar lendo aqui e lê o capítulo 4 e lê até o final, que é bem curtinho, inclusive, você vai ver que o livro termina com uma promessa. O profeta Elias virá, e depois do profeta Elias vem o Senhor. Aí, esta passagem, que retoma isso que estamos lendo aqui, essa promessa de João Batista, ela é abordada pelos apóstolos. Os apóstolos, depois que vem Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração, e esta passagem da transfiguração de Jesus, ela está nos 3 evangelhos sinóticos, está em Mateus, Marcos e Lucas, mas só Mateus e Marcos abordam esta conexão com Elias, com o profeta Elias. Porque Mateus e Marcos narram os apóstolos, depois que vem Jesus brilhando mais que o sol, se abaixam com medo atemorizados, ouvem a voz de Jeová, o Pai Nosso, né? Se abaixam com Jeová dizendo, este é o meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvir. Então, eles que queriam preparar 3 templos, como se Moisés, Elias e Jesus fossem os 3 dignos de terem templo, e aí o Senhor diz, não, 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 não. Meu filho, que é o mensageiro da nova aliança, é só Jesus. E aí eles ficam lá em silêncio, depois que a fumaça de glória se esvai e Jesus para de brilhar mais do que o sol, eles descem do Monte da Transfiguração, tendo passado a noite lá,
e eles perguntam para Jesus: por que os escribas dizem que Elias tem que vir antes que venha o Filho do Homem? E aí Jesus Cristo diz para eles em Mateus e em Marcos: ele tem de vir porque está profetizado que ele tem de vir. E veio, assim como vão fazer tudo o que quiserem com o Filho do Homem, que será entregue, também fizeram tudo o que quiseram com o Elias que já veio. E as Escrituras nos dizem que os apóstolos imediatamente fizeram uma conexão e que depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, eles fazem essa comunicação com toda a comunidade, porque Jesus ali pede o segredo messiânico, sobre o qual já tratamos várias vezes. Vocês não vão contar tudo que vocês ouviram aqui ainda. Depois que Jesus ascende aos céus, eles contam. Olha só, Jesus nos disse, inclusive, para os três, para Pedro, Tiago e João, que João Batista era, de fato, a vinda daquele que tem o espírito de Elias. Isso levanta também um debate que eu não posso deixar vocês sem saberem aqui. Porque tem uma opinião, quando nós lemos o Apocalipse, e o Apocalipse fala das duas testemunhas, então haverá duas testemunhas que vão, inclusive, fazer sinais. Quando o anticristo estiver militando na terra contra a igreja e contra os judeus, o anticristo virá para militar contra a igreja e contra o judaísmo. Haverá duas testemunhas que virão e farão sinais públicos. E existe um debate sobre quem serão essas duas testemunhas. Parte do mundo teológico interpreta que essas duas testemunhas serão as duas pessoas que a Bíblia narra que nunca morreram, que foram arrebatadas sem ter morrido. Quem são essas pessoas? No livro de Gênesis, Enoque, e em Reis e Crônicas, nós temos justamente o profeta Elias. Então, são duas pessoas que não experimentaram a morte, a corrupção do corpo. E aí, por esta visão teológica, estas pessoas virão e serão mortas pelas forças do anticristo, mas serão ressuscitadas. Então, é muito interessante este fenômeno e essa interpretação. É claro que ela levanta dúvidas, mas existe essa interpretação. E se Elias virá e passará por isso, né, e não morreu, também existe um debate sobre essas alas. É só para que vocês saibam, porque vocês vão ouvir, se vocês ouvirem outras pregações, vocês vão ouvir diferentes visões, aí eu quero que vocês já estejam munidos com essas informações. Existem pessoas que entendem que, na verdade, João Batista era só o tipo, era tipológico, e que a vinda plena de Elias será o próprio Elias. Ele em pessoa, o mesmo Elias que caminhou sobre a terra, o mesmo Elias que subiu, né, no monte para militar contra os profetas de Baal e Aserá, aquela mesma pessoa virá novamente, que João Batista foi o tipo. Daniel, o que é o tipo? Eu tenho falado com vocês às vezes, as escrituras, elas têm sentidos, às vezes, duplos. Um sentido que se cumpre para todas as suas finalidades provisórias, para que as pessoas façam uma interpretação ali no seu contexto daquilo que acontece, e um cumprimento pleno posteriormente. A vinda de Jesus é um ótimo exemplo disso. Jesus vem primeiro em paz, como mensageiro da nova aliança. Anuncia a nova aliança, para que as pessoas possam se converter a ele e ser salvas. E então virá o grande e terrível dia do Senhor. O que é? É o Senhor vindo, de novo. Mas agora é ele vindo para o exercício do juízo. Entendem? Vou dar outros exemplos de profecias que se cumprem tipologicamente, mas depois podem se cumprir de outras maneiras. No período em que o templo está sendo reconstruído depois do cativeiro babilônico, você tem ali algumas figuras que trabalham ali naquele contexto. Esdras, Neemias, Jesuá é uma dessas figuras, Zorobabel. E existe uma profecia em relação a Jesuá, mas Jesuá é Yeshua. Jesuá é o mesmo nome de Jesus. A Bíblia só traduz diferente para não ter confusão, mas é o mesmo nome. E ali são feitas algumas promessas acerca deste Jesus que está lá no templo de Esdras, Neemias e Zorobabel. Mas vejam, aquele Jesuá que está lá, aquele Yeshua que está lá, ele é um cumprimento tipológico, ou seja, ele é um cumprimento imediato, antes que a profecia se cumpra de maneira plena. A Bíblia está cheia
destes exemplos. E a gente chama, tem até um nome bonito para isso, para quem quiser saber, para aqueles que gostam dessas informações mais técnicas, que é o sensus plenior. Sensus plenior é quando uma profecia é dada, ela se cumpre no seu contexto, mas você está aguardando que ela se cumpra no contexto depois mais amplo. Outro exemplo, que é o grande e terrível dia do Senhor. Porque o grande e terrível dia do Senhor é mencionado várias vezes. E ele se cumpriu de maneira tipológica quando Jerusalém foi destruída. Muitas profecias sobre a vinda do dia do Senhor, você faz conexões sobre o que aconteceu com Jerusalém quando foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e você vê que muitas profecias narravam aqueles eventos daquela maneira como eles aconteceram no ano 70. Mas você consegue claramente entender que não foram cumpridas todas as coisas, certo? Nós não chegamos ainda nos dias finais, não fomos arrebatados ainda. Então, a destruição de Jerusalém é um cumprimento profético tipológico, ou seja, um primeiro e provisório cumprimento, para que nós consigamos olhar de maneira concreta como será no final o cumprimento total, quando todo o mundo estiver sujeito àquilo que aconteceu só ali em Jerusalém, ok? E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque Jesus falou de fato que João Batista era Elias. Então, eu entendo que qualquer interpretação que venha contradizer isso está contradizendo o que o nosso Senhor falou. Porque se o nosso Senhor falou que ele já veio, ele já veio. Eu entendo que isso não está sujeito mais à interpretação, entendem? E onde está escrito isso, Daniel, que Jesus falou isso? Está escrito lá em Lucas 7, tá bom? Em Lucas 7, Jesus aborda este tema, fazendo referência a este versículo aqui, e não me lembro em quais versículos exatos, em quais capítulos exatos, mas depois em Mateus e em Marcos, quando Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, tem lá a passagem em que Jesus também faz a menção expressa a vinda de João Batista, sendo ele o cumprimento desta profecia. Jesus está ali. O que tinha acabado de acontecer? Tinha acabado de acontecer a transfiguração. E qual é o próximo evento que vai acontecer? Jesus vai encontrar aquele pai com aquele moço que está endemoniado e se joga nas águas para se afogar, se joga no fogo. Então, entre estes dois eventos, você tem Jesus explicando que, de fato, João Batista veio para cumprir esta profecia. Ainda que a tenha cumprido de maneira tipológica e que no futuro, talvez, a gente tenha de novo uma pessoa com o espírito de Elias ou o próprio Elias. Tem pessoas que interpretam, inclusive, neste mesmo contexto, quando se fala que Davi reinará, não se está falando do descendente de Davi, que talvez quando Jesus vier, já que todos os santos serão ressuscitados, talvez ele coloque o próprio Davi em pessoa, ressurreto, já que todos que foram do Senhor serão ressuscitados, para reinar de maneira expressa em Jerusalém. Enquanto o Senhor reina sobre o mundo, ele reinará sobre Jerusalém. Então, tem interpretações interessantes. Essas interpretações diferentes, elas surgem em relação às coisas que ainda não aconteceram. Porque os eventos bíblicos que já aconteceram, é mais fácil da gente interpretar. Mas aqueles que são eventos que a gente ainda está aguardando as profecias se cumprirem, realmente eles abrem margem para diferentes interpretações. E isso, inclusive, é maravilhoso. Então, primeiro veio João Batista, que preparou o caminho do Senhor, e de repente virá o seu templo o Senhor. Quem que foi que chegou no próprio templo, inclusive fez a purificação do templo, fez uma limpeza no templo, pegou a zorrague, né, o chicote antigo na mão, e limpou o templo duas vezes, inclusive, uma no começo do ministério e outra na semana em que ele foi crucificado. Foi o próprio Jesus. Inclusive, no começo do Evangelho de João, você tem, para aqueles que falam de duas vezes, certeza, Daniel? Certeza. No começo do Evangelho de João, está descrita a primeira purificação do templo. E nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, está descrita a maneira como o Senhor fez a purificação na semana em que ele foi crucificado. Aí vocês conseguem juntar as duas ocasiões e ver que interessante que é aquilo que acontece, as diferenças e similitudes. Eu já abordei esse tema no curso do Evangelho segundo João, quando a gente fala do comecinho do Evangelho segundo João, tá? Então veio Jesus, a quem todos buscavam, né? A quem vós buscais, ou seja, o Messias, o mensageiro da aliança, que é quem trouxe para nós a nova aliança que já estava profetizada por Isaías e por Jeremias. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Porque quem Jesus lava, está lavado, mas não é fácil ser lavado. Olhem as comparações. Ele será como fogo do ourives. Olha a comparação. Então nós que vamos ser purificados seremos colocados na fogueira.
Não é fácil, né? Ser colocado na fogueira. E nós também seremos lavados como sabão dos lavandeiros. Como é que os lavandeiros lavavam roupa no mundo antigo, que não tinha máquina de lavar? Eles pegavam a trouxa de roupa e faziam o quê? Batiam. Tem que pegar pedra ou madeira. Tem que fazer o quê? Pega a roupa, e assim você está destruindo a roupa? Não, você está preservando a roupa. Porque aí a roupa fica limpa e apta a ser vestida novamente. Olha só, é um trabalho de preservação, não um trabalho de destruição. Mas veja as comparações. Colocar no fogo e passar na mão do lavadeiro. Comparações difíceis, né? E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Ou seja, aqueles, quem são os filhos de Levi? Os responsáveis pelo sacerdócio. Nesta nova aliança que o Messias traria e trouxe, e hoje estamos vivendo nela, ele vai receber não mais esterco, não mais a falsa adoração, a religiosa adoração. Ele vai receber adoração em espírito e em verdade. Jesus explica em detalhes isso quando ele encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4, à beira do poço da cidade de Sicar. Ele está lá e lá ele conta para ela, olha, hoje ainda existe templo. Implicitamente o que ele está falando? Ainda existe templo com os levitas lá, ministrando lá. Porque ela estava contestando, né? Ela que é samaritana está falando assim, os judeus se acham melhores do que nós. Os judeus acham que o sacerdócio deles é que é correto. Aí Jesus está falando assim, olha, de fato, o sacerdócio correto é esse que se executa lá em Judá, viu? Não é esse aqui de Samaria, não. Mas deixa eu contar uma coisa para você, não se preocupe, porque haverá o dia em que não será nem o sacerdócio como é feito em Samaria, nem o sacerdócio como é feito em Jerusalém. Todos os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque serão purificados. O Senhor não queria mais aquilo que os levitas estavam fazendo. Eles estavam entregando esterco no altar do Senhor. E agora o Senhor, sim, vai ter adoração em espírito. E por que isso? Porque o Espírito de Deus passa a morar onde, gente? Dentro do templo? Não! Dentro de cada um que é convertido a Cristo. Então, é em espírito, literalmente. O Espírito Santo está habitando dentro do adorador. E daí, é claro que é possível tirar a verdade. Verdade que é o sinônimo de palavra de Deus nas Escrituras. Então, é possível viver a palavra de Deus e realmente proclamar a palavra de Deus, já sendo iluminado pelo Espírito para proclamá-la de maneira correta. Não é mais o que eu penso, o que você pensa, não é a minha opinião pessoal sobre a Bíblia ou a sua opinião pessoal sobre a Bíblia. É o Espírito de Deus dentro de nós, extraindo de nós a verdadeira interpretação da Bíblia pela iluminação que Ele mesmo nos dá. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Olha ele falando aqui a mesma linguagem que Jeremias usa quando fala da nova aliança. O que Jeremias vem nos trazer sobre o momento do povo ser de fato purificado? Ele diz que haveria uma nova aliança e ele fala que as pessoas seriam colocadas nas veredas antigas. Lá quando o Senhor se agradava do jeito de adoração de coração. Sabe como Abraão? Como Abraão realmente se quebrantou diante do Senhor, vindo de uma terra idólatra, ele realmente se converte e ele realmente adora o Senhor com tudo o que tem, com tudo o que tem, tudo, tudo, até com seu filho. Se precisar entregar meu filho, até meu filho será entregue. Eu entrego tudo o que eu tenho. Então, essas veredas antigas precisam ser resgatadas. A mesma linguagem que Malaquias está usando aqui. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o que o Senhor está falando? Aqueles que não se preocupam com o próximo, se você é uma pessoa que você não tem nenhuma preocupação com o que está acontecendo no mundo ao seu redor, você só se preocupa consigo mesmo, você não teme ao Senhor. Porque o Senhor te dá uma obrigação, é uma ordem. Veja, todos aqueles que precisam de ajuda vão ser ajudados por mim também através de você que me segue. Se tem viúva ao seu redor, a pessoa. Quem é a viúva no mundo antigo? É a mulher que não tem lugar em mercado de trabalho, para usar a nossa linguagem de hoje, e ela não tem como se alimentar.
Quem vai alimentá-la? Você. Você, que é temente ao Senhor. Você vai assumir a causa dela. Hoje em dia, quem nós temos? Nós temos missionários. Eu já trouxe alguns missionários para estarem conosco aqui em culto. Inclusive, falei para vocês: olha, alguns desses missionários aqui precisam de ajuda financeira para manter o seu ministério. Alguém tem que botar a mão no bolso e ajudar a manter esse ministério. Você mantém alguém? Quem que você mantém? Veja, é uma obrigação sua. No capítulo anterior, o Senhor fala sobre dízimos e ofertas. O que o Senhor fala sobre dízimos e ofertas? Ele fala que ele está sendo roubado. Eu estou sendo roubado, porque na minha casa faltam mantimentos. Como é que para o meu serviço, veja, ainda que esteja torto o serviço, olha, o mesmo Senhor que fala que os levitas estão fazendo o serviço torto, mas é o serviço que o Senhor mandou, não é? Então tem que ter ali os mantimentos para que esse serviço seja realizado. Como é que este serviço não está sendo mantido com todos os aparatos que ele precisa? Materiais, econômicos, financeiros. Veja, onde estão os que temem ao Senhor? Porque, veja, é a nossa obrigação manter o serviço ao Senhor de pé. Então, se eu preciso ter missionários, pastores, eu preciso ter doutores na palavra, evangelistas, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar a manter essa estrutura. É com tudo que eu tenho. Mas eu ajudo a manter essa estrutura? Ah, Daniel, mas você está falando então que a gente ainda é obrigado a pagar os dízimos? Então, os dízimos do Antigo Testamento, eles são válidos no Novo Testamento? Não, não estou falando isso. Porque no Novo Testamento não são só os dízimos, querido, querida. No Novo Testamento é tudo que você tem. É tudo. É tudo. Dízimo era uma medida mínima do Antigo Testamento. Agora é outra medida. Então, realmente, no Antigo Testamento, nós tínhamos os dízimos, que inclusive não estavam só na lei, porque antes da lei ser instituída, antes de Moisés receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, 400 anos antes, quando Abraão vai lutar naquela famosa luta dos 4 reis contra os 5 reis, que está lá em Gênesis, em que, inclusive, o sobrinho de Abraão, que é Ló, filho do seu irmão falecido, Arã, ele que vocês lembram da história, né? Assim, não preciso entrar assim, em muitos detalhes, senão a gente perde muito tempo falando sobre isso. Mas assim, Abraão era filho de Tera. Tera tinha 3 filhos. Um dos filhos de Tera falece, que é Arã. Mas Tera e Abraão, eles abraçam este filho, né, este neto de Tera, este sobrinho de Abraão. Então eles abraçam esse rapaz que se chama Ló, que é aquele que foi morar lá em Sodoma e Gomorra, que depois foi livrado do fogo que caiu em Sodoma e Gomorra, né? Ele abraça esse rapaz, mas esse rapaz tem um momento que ele é sequestrado. Para quem não se lembra disso na Bíblia, ele é sequestrado. E então Abraão lidera, né, como capitão, um grupo, um destacamento que vai resgatar não só Ló, como todos os raptados e tudo que foi roubado dos reinos que passaram por essa situação, né? Por essa devassa. E então, quando Abraão pega tudo, o que Abraão faz quando ele volta? Ele vai até o Monte do Senhor, o lugar onde muito mais de 400, né? O lugar onde 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, seria construído o templo, mais ou menos 1100 a 1200 anos depois, seria construído o templo em Jerusalém. Abraão vai lá naquele lugar onde o templo nem estava construído, e lá já tem um homem ministrando o sacerdócio ao Senhor, e nós falamos sobre isso quando estudamos Hebreus capítulo 13. Quem é esse homem? Melquisedeque. A gente nem sabe como ele foi ordenado para estar lá. E, inclusive, a Bíblia diz isso mesmo. Não é só ele, não. O Senhor levantou vários seres humanos antes de chamar Israel para ser povo, para serem seus ministros. Esse é o sacerdócio eterno que o Senhor tem desde o começo da humanidade. Quando o Senhor levantou da primeira geração depois de Adão e Eva, quando saíram Caim e Abel, Abel já foi levantado para ministrar no altar do Senhor. Uma oferta que o Senhor recebia como agradável. Desde o princípio da humanidade, o Senhor levanta pessoas para serem seus sacerdotes. E o que Abraão vai fazer lá, muito antes de existir o mandamento sobre dízimo? Ele vai lá e paga o quê? O dízimo. Por que ele paga se não tem lei? Mas não é porque tem ou não tem lei. Porque qual é o princípio geral? Se existe um serviço sendo feito ao Senhor, eu tomo parte para ajudar a manter esse serviço. Eu tomo como minha responsabilidade. Tem um serviço acontecendo ali para o Senhor. Gente, como é que eu posso ajudar? Arregaço as mangas, ou eu ponho a mão no meu bolso e vou ajudar. Porque eu sou interessado em que o reino de Deus se expanda. Entendem? Então, no Novo Testamento, existe mandamento para dízimo? Não, porque o dízimo é muito pouco.
O Senhor te comprou. Deixa eu te lembrar qual é o princípio no Novo Testamento. Você foi comprado. Você era escravo do pecado. Você não tinha opção. Você vivia pecando, porque não tem como não pecar. Entendeu? Até nós que somos comprados pelo Senhor. Embora nós não sejamos mais escravos do pecado, nós continuamos sujeitos à carne. Estamos aqui dentro desse corpo, aqui, e a nossa carne grita para o pecado. Nós também estamos sujeitos ao pecado, mas não somos mais escravos do pecado. Antes nós éramos escravos. O que o Senhor fez? Ele te comprou. E ele te comprou, Banzé, com tudo que você tem, viu? Não é só você. Ele comprou você, comprou os seus sentimentos, comprou o seu planejamento, comprou os seus sonhos, comprou os seus bens, comprou o seu dinheiro, comprou o seu salário, ele comprou tudo. É tudo. O Senhor abraçou tudo. E, portanto, qual é o nosso jeito de adorar? Isso também está explicado no Novo Testamento. Como é que as pessoas adoravam com as suas economias no Novo Testamento? Eu vou dar o melhor exemplo que a gente tem. O melhor de todos. José de Chipre, conhecido como Filho das Consolações. A gente já falou sobre ele aqui. Conhecido, como que é Filho das Consolações em aramaico? Barnavá, que a gente traduz, translitera português como Barnabé. Barnabé. O que Barnabé fez? Saiu de Chipre, falou, gente, eu estou ouvindo dizer que tem uma comunidade de adoradores que adoram o Espírito em verdade. Chega em Jerusalém, encontra os apóstolos e fala assim, ó, eu vendi tudo que eu tinha. Tá aqui, ó. O que vocês precisam? Tá aqui, ó. Pá. Não só entrega tudo como fala. Como eu posso ajudar aqui? E Barnabé é um ministro valoroso do Senhor. Ele discipulou Saulo de Tarso. Ele foi enviado na primeira viagem missionária narrada na história do mundo. Né? A história da igreja. Qual é a primeira viagem missionária? É Barnabé, que era ancião em relação a Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso, que tinha sido discípulo dele. Barnabé, portanto, né? À frente, como ancião ali. Olha que homem valoroso. Este é o nosso padrão de cuidado com as economias, tá? Então, se tem alguém necessitado ao seu redor, você arregaça as mangas aí, você faça alguma coisa porque você ama o Senhor, sabe por quê? Porque você olha para o outro ser humano que está ao seu lado como uma pessoa feita à imagem e semelhança do Senhor. E se ele é feito à imagem e semelhança do Senhor, não é você que vai deixar de fazer alguma coisa para acudir. Então tem alguém necessitado e você tem como ajudar? Olha, eu não tenho como ajudar com dinheiro, mas eu tenho como ajudar de outras maneiras. Então você ajude de outras maneiras. Você arregaça a manga e você faz alguma coisa. O que você não pode é viver em torno do seu próprio umbigo, dos seus próprios interesses e das suas próprias vontades. Você não vive mais assim, porque você foi liberto para ser sal e luz para o mundo. Você é resposta para o mundo. Você é resposta para as crianças que estão no abrigo. Você é resposta para os idosos que estão abandonados nos abrigos. É você a resposta. Você é resposta para os doentes que não tem quem visite no hospital. É você. Você é a resposta, porque você teme ao Senhor e você teme tudo que ele criou, a imagem e semelhança dele. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que é o texto que conversa com o que a gente leu em Hebreus 13. Então, Malaquias 3, 6 conversa com Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Estão vendo os versículos falando a mesma coisa? Um falando, usando a expressão Senhor, o outro usando a expressão Jesus Cristo. Porque quem é o Senhor? É Jesus Cristo. É o mesmo, é porque ele não muda. E se não fosse o Senhor ser o mesmo, você e eu e todos os israelitas aqui dessa época teríamos sido consumidos. Porque a gente olha as fezes que a gente põe no altar do Senhor tantas vezes e a gente fala assim, a gente tem que ter muita ousadia para pegar fezes e botar no altar do Senhor. Para pegar o pior que você tem e colocar no altar do Senhor. E a gente faz isso às vezes, não faz? Que o Senhor aponta isso para minha vida. E às vezes pega fezes e põe no meu altar. É só porque eu tenho promessa de salvação para você, porque eu paguei tudo por você, porque eu sofri tudo por essas fezes que você põe no meu altar. É só por isso que você não é consumido, viu? Não é porque você é maravilhoso, cheiroso e bonito, não. É porque eu sou quem eu sou. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é? Mas antes de ser por amor a mim, é por amor ao seu nome. Porque se ele prometeu que eu sou dele, então eu posso confiar porque ele é fiel para cumprir. E glórias a Deus que ele é fiel, né? Porque se ele não fosse fiel, se ele voltasse atrás. Mas Daniel, ele não voltou atrás da aliança? Nunca. Nunca. Ele prometeu que ele ia dar uma aliança melhor depois. E chegou este tempo. E tinha uma cláusula penal na antiga aliança que falava quando é que a aliança velha ia ser substituída pela nova. E ele cumpriu também isso a risca. Ele nunca voltou atrás. Nunca. Na Bíblia inteira pode ler, o Senhor nunca voltou atrás. Mas ele sempre extraiu o que ele quis. Em vários momentos, tem várias histórias em que você vê
e tinha uma coisa que estava para acontecer, e o Senhor tinha falado qual seria a consequência, então o Senhor obtém a mudança de coração que ele quer, e aquela consequência que seria a maldição, ao invés da bênção, ela é aplicada. Isso a gente tem exemplos, tem vários. Noé é o melhor exemplo disso, não é? Ah, mas o Senhor não se arrependeu de ter feito o mundo? Mas o Senhor não se arrepende de nada? Ah, mas como que assim, se o Senhor não se arrepende, ele se arrependeu? A gente já falou sobre isso aqui também, sobre o que é um antropomorfismo, que são expressões usadas para que a gente consiga entender o que o Senhor quer dizer ali. Porque o Senhor, é claro que ele não ia destruir todo mundo se ele mesmo prometeu que ele ia mandar o Messias, mas lá em Gênesis 3 ele não prometeu o Messias. Então é claro que ele não ia destruir todo mundo e acabar com todo mundo, porque o Messias não tinha vindo ainda. Então ele ia cumprir a promessa de trazer o Messias. Mas nós temos que entender a linguagem com a qual o Senhor também se comunica conosco. Vamos lá, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Nós não somos, mas Ele é. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, olha lá o escárnio, em que havemos de tornar? Ou seja, nós? Não, a gente já é povo de Deus. Como assim a gente não cumpre? E todo este livro, tá? O povo de Deus confronta o Senhor falando assim: eu? Em que eu tenho que melhorar de dar dízimos e ofertas? Eu? Em que eu tenho que melhorar no meu casamento? Eu? O que eu tenho que melhorar na minha adoração? Eu não estou dando o que você quer? Sempre foi neste tom que este povo falou com o Senhor. Ok? Tom escarnecedor, zombeteiro e sem respeito. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Porque esta era a promessa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha que trazer os dízimos. Este era o mandamento. Hoje a gente traz tudo que a gente pode, né? Tudo, não só os dízimos. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra e a vossa vide no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que era uma sociedade pastoril e uma sociedade agrícola, e o Senhor usava os momentos de colheita agrícola e os momentos de multiplicação de rebanho para também, através disso, ser adorado. Então, os dízimos eram trazidos em cima do quê? De moedas? Não, em cima dos bens que se colhia nas colheitas e em cima dos animais que se multiplicavam nos apriscos, ok? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Falar de novo, o filho insolente, que precisa de um tapinha na boca, né? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que é andar de luto? Eles estão falando dos jejuns, tá? Porque um sinônimo para jejum é a aflição da alma, ok? É sinônimo. Quando vocês lerem afligir as vossas. Eu quero que vocês aflijam as vossas almas em alguns mandamentos, por exemplo, no dia do Yom Kippur, dia da expiação. Tinha uma obrigação de todo mundo afligir a alma. O que significa isso? É um sinônimo para fazer jejum, tá? É isso, esse andar de luto, é o jejum. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Porque a pessoa está olhando lá para fora e falando assim, mas escuta aqui, estou olhando aqui e parece que... Sabe o cara lá fora? O cara lá fora parece que ele ganha mais dinheiro que eu. O cara lá fora parece que ele tem mais alegria que eu. O cara lá fora parece que a vida dele é mais fácil que a minha, parece que ele tem menos luta que a minha. Eu tô olhando o cara lá fora e tô achando esquisito, porque tá esquisito isso aqui. Eu tô achando que tem alguma coisa que não tá muito correta, porque tô olhando pro cara lá fora. Sabe assim, tô olhando pro político tal, deixa eu calar minha boca pra não falar nomes aqui. Tô olhando pra aquele político tal que todo mundo fala que rouba, mas, né, mas fala, o cara parece que escapa de todas, né? Parece que o cara consegue ter uma vida boa. Parece... Que é isso que tá acontecendo? Aí o senhor está abordando esse tema aqui. Então aqueles que... Opa! Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou.
e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Lembrando do Salmo 91, que a gente gosta de lembrar o começo, mas não lembra muito do final, né? Normalmente. Poloei em retiro alto, por quê? Por que poloei em retiro alto? O que está escrito lá no Salmo 91? Que a gente sempre lembra do começo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas e lá para frente do Salmo, que não é um Salmo grandinho, né? Poloei em retiro alto, por quê? Porque conheceu o meu nome. Como o meu nome é guardado na boca dele, eu também o guardarei. Vejam só, eu temo ao Senhor, até o nome do Senhor. Eu venero o nome do Senhor, eu cuido, eu zelo pelo nome do Senhor. Também o Senhor zelará por mim. E aí não existe ninguém, pode ver, todo mundo que é santo, as pessoas que são exemplo de santidade, você pode pegar todo mundo que já passou, inclusive, na história. Quem foi o que disse? Não fui acolhido, não fui recebido, não fui prestigiado, não recebi um grande galardão do Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo aqueles que lutaram lutas das brabas. Não existe. Porque a vida com o Senhor, ela tem uma coisa em comum com a ciência. O que é a ciência? A ciência é aquilo que você precisa provar, né? Você precisa ter uma prova empírica. Então, assim, para eu ter certeza que é verdade, eu tenho que ter como demonstrar empiricamente isso de maneira erga omnes. Mas a salvação, aqueles que vivem com o Senhor, eu também consigo comprovar empiricamente, só que na instância pessoal, porque a fé, ela não é demonstrável da mesma maneira que as coisas do mundo imanente. Ela é transcendente, a fé, certo? Então a fé, ela se demonstra individualmente na vida de cada um que tem o Espírito. Agora, o que não existe é alguém, você pode pegar todo mundo que é modelo de santidade. Não existe alguém que seja modelo de santidade que diga, não foi socorrido pelo Senhor. Você vai ver exemplos e mais exemplos de milagres e milagres e milagres. E quando não tem milagre, é aprendizado, aprendizado, aprendizado. Mesmo que seja na mão do lavandeiro sendo lavado, na pedra e no tronco. Mesmo que seja na mão do ourives sendo colocado na fornalha, mas não é para te destruir, não. É para te deixar purificado como prata e ouro. Quem quiser prata e ouro de baixo valor, é só não botar no fogo. Pega ela toda contaminada com outros metais. Mas se quiser pura, tem que botar no fogo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. E aqui está uma parte maravilhosa. Porque qual é a comparação? O Senhor vai poupar como um filho. E o Senhor não tem filho bastardo. Eu repeti aqui, o Senhor não tem filho bastardo. Se você se converteu, você é filho. Como acontece esta filiação? Veja, esta filiação, ela passa pelo fato de que o Senhor vem e ele te purifica. Se o Senhor vem e você não é purificado, ele vem e você não será poupado. Está entendendo? Eu vou repetir. Se o Senhor vem e você não passa pela purificação, você não é poupado, porque você não se torna filho. E filho é chamado a ser assentado à mesa do pai. E como acontece o processo de adoção nas Escrituras? Passamos de novo pelo texto que lemos na semana passada, Hebreus 13. Jesus Cristo vem e fala assim: olha, para que eles possam ser filho, eu que sou filho, eu já sou filho, e eles precisam ser parecidos comigo. Eu que já sou filho, vou ser parecido com eles em forma humana. Então, ó, inverteu para que Jesus, estando em forma humana, possa ser visto em forma humana e mostrar em forma humana como é ser filho. E pela obra dele, nós recebemos um espírito que é espírito de adoção de filhos. Lembra disso, Romanos capítulo 8? Já estudamos isso aqui também. Romanos capítulo 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez viverdes em temor, mas vós recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Rabba, Pai. Então, Jesus vem e cumpre a obra e diz: olharam para mim, que estou feito em figura humana, eu vos enviarei o outro Consolador, que é o Espírito no qual nós somos adotados. E agora, nós que éramos criatura, nós podemos ser adotados, tendo a Jesus como nosso modelo e sabendo que ele passou pelas mesmas aflições que nós passamos, porque é assim que se conclui Hebreus, não é? Ele que passou pelas mesmas aflições de nós é um sumo sacerdote perfeito,
porque ele, sendo perfeito e sem pecado, se sujeitou a todas as coisas a que você foi sujeito. Mas ele se sujeitou a tudo e agora a tudo sujeita. E por isso você também pode dizer que você é mais do que vencedor, porque ele venceu o mundo e ele é o seu modelo. Então agora ele te chama a ser como ele, que é filho de Deus. Então você que era só criatura, agora você é filho de Deus. E filho de Deus é poupado, porque só é filho de Deus quem não está sujeito ao juízo. Todos os que não são filhos de Deus não serão poupados. É isso que está escrito aqui. E você que é filho será poupado como um pai poupa ao seu próprio filho. Mas para que ele pudesse poupar você, que é filho, ele precisou não poupar o único que era perfeito. Para poupar você, que é imperfeito, cheio de pecados, que é imperfeita e cheia de pecados, ele precisou entregar o único que era perfeito e sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, para que, olhando para ele, você agora possa viver em santidade, porque ele diz: sede santos como eu sou santo. Então agora você consegue seguir o modelo de Cristo, a quem nós pudemos ver em figura humana. E se não estamos lá na época para vê-lo em figura humana, nós temos aqui todo o relato de como foi que ele viveu. E agora nós podemos viver também. Ah, mas é um pouco difícil. Não, não é difícil se você escuta a voz do Espírito que está dentro de você. Porque agora você adora em espírito e em verdade. Você tem um Espírito dentro de você que te aponta os seus pecados. Você não pode dizer que você vai cometer o pecado que você não tem lá o Espírito falando: o que você está fazendo aí? Mas às vezes você escolhe fazer mesmo ouvindo. Sabe? Você dá aquele: ah, mas também o ímpio também faz, e não sei o que lá, que é justamente o que o Senhor está abordando aqui. E todos nós temos essa mesma carne. Todos nós temos esta carne. E nós temos agora poder para militar contra ela. Porque você não é escravo mais. Você não é escravo dessa carne. Quem está lá fora no mundo é escravo dessa carne. Não tem opção. Só tem como opção pecar. A pessoa não tem opção de ser santa, estando no mundo. Mas nós que somos da igreja, nós temos a opção de sermos santos. Nós temos poder dado pelo nosso Senhor, que habita em nós em espírito, para dizermos não à carne, e sim ao comando do Espírito. E assim seremos poupados no dia do juízo. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É empírico. Você com seus olhos vai olhar. Isso também está no Salmo 91. É que a gente tem as partes favoritas do Salmo 91, né? Mas o que está escrito no Salmo 91? Que é, então contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Não está escrito isso no Salmo 91? Contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Está escrito isso lá também. Olha aqui, está escrito a mesma coisa aqui. Você mesmo, sendo santo, pare e observe. Se você não vai ver qual é o fim do ímpio com os seus próprios olhos, você não vai ver e você não vai ter asco da vida do ímpio. Mesmo que ao mundo ela pareça desejável. Mas o que é desejável ao mundo, que é o lugar dos bastardos, não é desejável àqueles que estão sentados à mesa em lugar de honra. Glórias a Deus por isso. Quem pode orar por isso? Quem ora para nós? Thales, a palavra é sua para a oração. Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti e agradecendo, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa, a forma como o Senhor age no mundo é maravilhosa e o Teu amor, a Tua misericórdia são constrangedores. Eu sei que eu não mereço me dirigir ao Senhor, mas o Senhor fez tudo o que era necessário para que nós conhecêssemos a Ti e estivéssemos, Senhor, tivéssemos um meio pelo qual nós podemos nos dirigir ao Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou grato pela vida de tantos homens e mulheres que o Senhor levantou antes de Cristo, que o Senhor deu coragem, capacitou, separou desde a fundação do mundo, para que o Senhor mostrasse quem Tu és e quem nós somos, e fora de Ti realmente não há outro caminho, Senhor, que não o inferno. Então, sou grato porque, apesar de tudo que o mundo, toda a ilusão do mundo, que leva todas as pessoas, Senhor, à perdição, o Senhor levantou pessoas que entregaram tudo, como o Daniel falou, que entregaram a vida pelo Senhor e
O Senhor conduziu tudo para que nós pudéssemos conhecer ao teu filho, para que o seu filho viesse, fosse humilhado, fosse perseguido, fosse traído, executado, e apesar disso, porque aos olhos do mundo, como Pedro falou, temendo por esse, por isso, mas o Senhor Jesus falou que não é essa a mente, não é, essas coisas não vêm de ti, a vitória nesse mundo, mas sim a tua glória. Então, sou grato a Deus, Senhor, pela vida desses homens e mulheres que o Senhor escolheu para que a tua palavra chegasse até nós e para que o Senhor nos exortasse e, pelo meio do seu Santo Espírito, nós busquemos, Senhor, arrependimento. E então eu te peço, Senhor, que essa palavra que o Daniel trouxe seja frutífera nos nossos corações. Muito horrível ouvir isso, que nós oferecemos fezes e entregamos ao Senhor e ainda nos sentimos bem de fazer isso. Senhor, nos perdoa, nos dê um coração contrito, um coração humilhado e renovado, Senhor, em buscar ao Senhor, em servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ano, todas as realizações do ano. Te pedimos, Senhor, um coração motivado, Senhor, desejoso de Ti, Tua palavra, e de ofertar, Senhor, muito mais do que um dízimo. Eu sei que o Senhor não precisa do meu dinheiro, o Senhor não precisa de mim, mas o Senhor me dá o privilégio de usar o meu tempo, o meu trabalho, para sustentar, né, em parte a sua casa, os teus sacerdotes, e eu sou grato, Senhor, porque o Senhor me permite participar disso. Eu não mereço, mas o Senhor me permite. Então, obrigado por isso, e nos dê esse coração. Então, me deseja ao Senhor, amar mais ao Senhor, amar ao próximo, viver, Senhor, o evangelho verdadeiro, como foi dito também. Quem são as pessoas, Senhor, que precisam de amor, precisam de cuidado, atenção, precisam de dinheiro ou precisam de outras coisas? Quem são essas pessoas? Mostra para nós, Senhor. Mostra, tua palavra é clara em mostrar que não existe fé sem obras. Então, Amém. quais são as nossas obras? Quais são as minhas obras? Eu sei, eu não quero me ver, Senhor, diante da morte, afastado de ti, vivendo uma religião falsa. Então, te agradeço e peço teu auxílio, que durante a semana nós nos lembremos dessa palavra. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém.